irmãos, vamos abrir nossa Bíblia em Hebreus capítulo 12, verso 1 ao verso 3, e terminar nossa meditação hoje pela manhã, para vencer a maratona espiritual, maratona da fé. Hebreus capítulo 12, verso 1 ao verso 3. Deixa aberto, nós vamos terminar essa mensagem, principalmente as suas aplicações para a família. Nós vimos hoje pela manhã os princípios que tem que atingir os indivíduos da família, as verdades que se aplicam às pessoas que compõem a família. Cada família precisa se atentar para essas verdades que nós temos aqui nesse texto. Agora vamos pegar essas verdades e fazer uma aplicação específica para a realidade das famílias. Diz assim o texto da palavra de Deus: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmanhando em vossa alma. A outra versão, do verso 1, diz assim: visto que temos uma multidão de testemunhas ao nosso redor, afastemos de nós qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase, e especialmente aqueles pecados que se enroscam tão fortemente em nossos pés e nos derrubam, e corramos com perseverança a corrida que Deus propôs para nós, para cada um de nós. Vamos lembrar brevemente o que nós falamos hoje pela manhã. Nós sabemos que a carta aos Hebreus foi escrita para cristãos que vieram do povo judeu, que eram cristãos convertidos do judaísmo para o cristianismo. Por causa dessa conversão, esses cristãos passaram então a sofrer duras perseguições. No capítulo 10 você vai ler sobre grande luta, sofrimento, vergonha e perseguição que esses cristãos passaram. Então o pastor que escreveu essa carta, escreveu com esse propósito pastoral, de animar, de exortar, de encorajar esses irmãos a não desanimarem diante do sofrimento e principalmente perseverarem em seguir a Jesus. O que estava em jogo era a fé deles em Cristo Jesus. Não era apenas o sofrimento que eles estavam passando, ou os bens que eles estavam perdendo, mas a fé que eles poderiam realmente estar ali, estava em jogo e poderiam perder. A fé em Jesus. Aquela igreja corria risco de abandonar o Senhor, aquela igreja corria risco de apostasia. Então o autor escreve com esse propósito: animar, encorajar, que é a palavra exortação no capítulo 13, verso 22. Aí depois que ele faz esse ânimo, dizendo que nós não somos daqueles que retrocedem, mas somos daqueles que permanecem porque somos da fé, ele coloca diante desses irmãos uma galeria de homens e mulheres de Deus, crentes, que perseveraram. São a chamada nuvem de testemunhas no verso 1. Um grupo de pessoas que testemunham pela vida deles, que Deus sustenta o servo dele, Deus sustenta a sua serva até o fim. E vai colocar a vida desses grandes homens e mulheres do Antigo Testamento. Depois que ele faz isso, então ele diz, aí no verso 1, portanto, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Em outras palavras, já que você sabe que nós não somos daqueles que retrocedem, somos daqueles que permanecem porque somos da fé. Já que você sabe que Deus tem cumprido o seu propósito, e você conhece a vida dessas pessoas que o Senhor sustentou até o fim, você não tem outra escolha. A escolha mais digna da glória de Deus é continuar perseverando nessa maratona da vida espiritual. Eu compartilhei aqui o pensamento de um dos grandes hoje treinadores de líderes, John Maxwell. Ele diz o seguinte, que a maratona ela pode ser comparada com a vida cristã, sim, mas com uma diferença. Quando o atleta se coloca naquela linha ali de partida, ele sabe que, dependendo da distância do percurso que ele vai percorrer, lá vai ter uma linha de chegada. Ele sabe que vai ter uma linha de chegada lá. A grande diferença é que nós também corremos uma maratona. Nós nos alistamos
nessa competição de vida, não competição de um para com os outros, mas competição de superar desafios que a fé cristã nos proporciona, só que nós não sabemos onde está a linha de chegada. A linha de chegada pode estar muito próxima de nós, ou pode estar distante de nós. Nós não sabemos o dia que nós vamos cruzar essa linha de chegada. É por isso que temos que perseverar. É por isso que temos que ficar firmes com Jesus, porque essa linha de chegada pode estar muito próxima. Essa é a grande diferença. A realidade passa a ter essa diferença, que o corredor sabe onde, dependendo do momento, até quanto tempo ele vai gastar. Mas nós, como cristãos, não sabemos. Nossa linha de chegada pode estar distante ou pode estar muito próxima. Então ele começa assim: como nós podemos então correr essa carreira que o Senhor nos propôs? Ele vai colocar essas condições. Primeiro, desembaraçar do peso. Segundo, desembaraçar do pecado. E terceiro, perseverar nessa corrida, porque sem perseverança ninguém consegue coisa alguma na vida, principalmente quando diz respeito à vida cristã. Ninguém consegue nada sem perseverança. Na vida comum, no seu dia a dia, se você não perseverar em algumas áreas, no seu trabalho, na sua profissão, na sua educação, você não vai conseguir nada sem perseverar. Não vai conseguir, não vai chegar a lugar nenhum. Agora, imagina quando se diz respeito à vida cristã, o quanto que nós precisamos de perseverar. E ele também fala de desembaraçar do peso. Peso necessariamente não é pecados, mas são coisas às vezes até mesmo lícitas, mas que preocupam o coração da pessoa e desvia a pessoa do seu propósito, que é servir o Senhor nessa geração, servir o Senhor nesse mundo. Mas ele também trata do pecado. Ele vai tratar seriamente dos pecados, e principalmente o pecado que muitos cometem, que é achar que podem viver a vida cristã independentemente da graça do Senhor. Viver a vida cristã no nível apenas do cumprimento de seus deveres religiosos, mas não na experiência de uma vida em comunhão com o Senhor, de uma experiência de discipulado com o Senhor Jesus. Depois ele tratou de algumas motivações. Para que você corra nessa carreira, você precisa de motivação. Motivação é aquilo que te move. O que te move a você entrar nessa corrida e perseverar nessa corrida? O exemplo desses homens e mulheres de Deus te move. O próprio apóstolo Paulo, Romanos capítulo 15, verso 4, nos diz que tudo aquilo que outrora foi escrito no Antigo Testamento, hoje nós temos o Antigo Testamento, nós temos o exemplo dos crentes da igreja primitiva, no Novo Testamento. Tudo aquilo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Para que, por meio desses exemplos, eu encontre consolo, encontre edificação e encontre esperança para a minha vida. Em outras palavras, olhar o exemplo desses homens e mulheres de Deus no Antigo Testamento, na igreja primitiva, me motiva a continuar perseverando, porque vamos ver que não somos nós apenas que sofreram e que sofrem até hoje, mas essas pessoas sofreram antes de nós e venceram, o Senhor sustentou. O segundo exemplo é o propósito de Deus, o exemplo de motivação. Ele diz o seguinte, que essa carreira nos foi proposta. Proposta por quem? Proposta por Deus. Faz parte do propósito de Deus que você cruze a linha de chegada. Deus chamou cada um para vencer nessa maratona da fé, na maratona da vida cristã. E a propósito de Deus, é da vontade de Deus que cada um de nós vençamos. Deus não nos chamou para retroceder. E diz o texto no capítulo 10, na parte do verso 36 até o verso 38, que aqueles que retrocedem não agradam a Deus. Diz o texto que nele não se compraz a alma do Senhor. Em outras palavras, nós quando entendemos que com a nossa perseverança e com as vitórias que nós obtemos na nossa caminhada de fé, Deus é glorificado, isso me motiva. Porque eu sei que cada vez mais eu estou agradando o coração do Senhor. Os benefícios são meus, as vitórias são minhas, mas a glória é do Senhor. Eu lembro quando eu era recém-convertido, comecei a aproveitar alguns momentos que o pastor Fábio nos dava, assim, uns 5 minutinhos para pregar nas congregações. E aqueles 5 minutos eram uma eternidade para mim. E nós às vezes começamos, e com o passar do tempo ele já nos liberava para irmos sozinhos à congregação e voltar. Dar uma palavra lá e voltar para casa.
E às vezes a gente voltava feliz pelas coisas que Deus tinha feito. Pessoas chegavam para ele, essa palavra foi para o meu coração. Enfim, vários frutos que a gente colhia, nem que comecinho da vida da gente, pregando a palavra. E o pastor falava assim: muito bem, servo inútil. Eu ficava assim: não é possível. A gente voltava todo feliz e me chama de servo inútil. Mas esse é o nosso propósito. O propósito é que a gente saiba que nós ficamos alegres pelas vitórias que Deus nos concede. Mas em tudo Deus é glorificado. Alegria minha, mas a glória de Deus, sou servo. E servo faz aquilo que foi mandado. Não fiz nada além daquilo que o Senhor me mandou. Fiquei muito alegre naquela época. Mas o Senhor que recebe a glória. Agora ele coloca a última grande motivação, que é o Senhor Jesus. Olha no verso 2. Ele fala da nuvem de testemunhas como nos motiva. Ele fala do propósito de Deus que nos motiva. Quando Deus é glorificado, nós recebemos mais e mais motivação. O crente, ele vive para a glória de Deus. A confissão da vida do crente é somente ao Senhor a glória. Mas ele tem então o exemplo do Senhor Jesus para motivar a sua fé, a sua caminhada, essa maratona de fé. Verso 2. Essas duas expressões são muito fortes. Eu queria compartilhar com vocês o significado dessas duas expressões. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Depois do verso 3, considerai atentamente. São expressões que nos falam que nós temos que tirar de Jesus motivação para a nossa vida, tirar de Jesus motivação para essa caminhada árdua, essa maratona da fé. Primeira expressão, olhando atentamente para o autor e consumador da fé, que é Jesus. Essa expressão, olhando atentamente, é uma expressão muito forte. Eu queria explicar para vocês o que significa essa expressão. No texto original, a ideia é de tirar os olhos de qualquer outra coisa e colocar somente em Jesus. Em outras palavras, isso significa que não tem como ficar olhando para dois lugares ao mesmo tempo. Não tem como ficar dividido no que diz respeito à nossa dependência do Senhor Jesus. Eu tenho que olhar atentamente para Ele. Eu tenho que tirar meus olhos de qualquer outra coisa que me distraia de Jesus e ficar atentamente observando em tudo aquilo, tirando do Senhor Jesus a motivação para que eu prossiga nessa caminhada árdua da fé cristã. E depois, quando fala assim, considerando, no verso 3, a ideia é de fazer comparações. Primeiro, eu foco em Jesus e tiro meu foco de qualquer outra coisa nessa vida que possa me atrapalhar e me desmotivar de continuar nessa caminhada. E segundo, eu me comparo com Jesus. A palavra usada no texto original traz essa ideia de comparação, de fazer analogias. Eu me comparo com aquilo que ele sofreu, aquilo que ele suportou. Eu comparo com aquilo que eu sofro, aquilo que eu suporto. E nessa vida de comparação, nessa experiência de comparação, eu vou entendendo que tudo aquilo que o Senhor Jesus sofreu não se compara com aquilo que eu sofri. E começa a cair então as desculpas. Começa a cair por terra o nosso senso de justiça. Eu não poderia estar sofrendo tal coisa. Mas quando você olha e se compara com o Senhor Jesus, você vai ver que tudo que você passa é brincadeira perto daquilo que ele passou. O apóstolo Paulo, na segunda carta, ele fala: a nossa leve e momentânea tribulação. Meus irmãos, aquele homem tinha sofrido, além do Senhor Jesus, o apóstolo Paulo tinha sofrido inúmeras coisas. E ele diz: a nossa leve e momentânea tribulação. Se para o apóstolo Paulo tudo aquilo que ele sofreu era leve e momentâneo, imagina aquilo que eu e você sofrem, que nem se compara com a vida que o Senhor Jesus sofreu e com aquilo que Paulo sofreu, como discípulo do Senhor Jesus, esse discípulo radical que foi o apóstolo Paulo. Onde eu encontro motivação para continuar? Eu encontro em Jesus. Quando eu olho para Jesus, começa a desenvolver em mim algumas atitudes muito importantes. Olha só que interessante, as lições que nós tiramos aí no verso 2 e verso 3. O exemplo de Jesus me inspira e inspira você em algumas atitudes importantes para a minha fé e para a sua fé. Em primeiro lugar, quando eu olho para Jesus, eu
tenho confiança de que Ele completará a boa obra dele em minha vida, na sua vida, porque Ele é não somente o autor, mas também o consumador da fé. Eu sei que o Senhor Jesus foi quem iniciou essa obra na minha vida, e eu sei que Ele vai consumar essa obra até o fim. Quando eu olho para Jesus firmemente, então eu recebo dele confiança de quê? Que eu não serei uma obra abandonada. Eu lembro quando eu era mais jovem, mais adolescente, passava ali em Lajinha, indo para Mamirim, tem um prédio enorme assim, abandonado. Não sei se vocês recuperaram aquele prédio, não sei se jogaram por terra. Indo para Mamirim, Mutum, perdão, não confundi. Indo para Mutum, vamos olhar do lado esquerdo, vai ver um prédio todo abandonado. E eu ficava vendo aquele prédio, tive a oportunidade de circular naquele prédio, era perto da casa de uma pessoa conhecida minha, circulei aquele prédio, e olhando aquele prédio abandonado, uma imagem triste. E quando nós então temos nossos olhos fixos em Jesus, eu entendo que Ele que começou a boa obra, porque Ele é o autor, Ele iniciou essa obra, essa caminhada na minha vida, a salvação na minha vida, Ele vai consumar até o fim. No início foi graça, no meio é graça, no final é graça. A graça de Deus me acompanhará, porque nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não serei um prédio abandonado, não serei uma obra abandonada. Isso gera em mim confiança. Eu preciso olhar para Jesus para receber confiança de que nenhuma das suas ovelhas se perderá, e ninguém pode arrebatar uma ovelha verdadeira das mãos do Senhor Jesus. Eu tenho confiança nele, de que vou vencer essa maratona, porque Ele vai me sustentar até o fim. Segunda coisa, eu recebo inspiração do Senhor Jesus para suportar tristezas em troca da alegria e do cumprimento do propósito de Deus em minha vida e na sua vida. Diz o texto que o Senhor Jesus, Ele suportou o sofrimento. Diz aí no verso 2, Ele suportou toda aquela, a perseguição, todo o sofrimento que Ele suportou, em troca da alegria que lhe estava proposta. Em outras palavras, Jesus sabia que a cruz era o caminho, mas que depois da cruz viria a coroa de vitória para Ele, viria alegria para Ele. Em outras palavras, quando eu olho para Jesus, eu entendo que na minha vida primeiro vem a cruz, depois vem a coroa. Eu fico feliz, recebo motivação para suportar o sofrimento, suportar as dificuldades, para que eu receba a alegria e a vitória que vem depois. Na vida cristã, esse é a lógica das coisas. Primeiro vem a cruz, depois a coroa. Primeiro vem a luta, primeiro vem o sofrimento, depois vem o prêmio, depois vem a alegria, depois vem a honra. Quando eu olho firmemente para Jesus, eu recebo inspiração para suportar o sofrimento, suportar as tentações, suportar as ofertas desse mundo, para que o propósito de Deus se cumpra em mim. Eu não abro mão em hipótese alguma, e você não abre mão em hipótese alguma do propósito de Deus que Ele irá fazer na sua vida. Primeiro vem a cruz, depois vem a coroa. Na nossa vida, o percurso das coisas é a mesma. Primeiro vem a cruz, o sofrimento, as lutas por causa da nossa fé. Depois vem a honra e a alegria que o Senhor tem prometido a cada um de nós. Quando eu olho firmemente para Jesus, eu recebo motivação para continuar de pé em meio às oposições desse mundo, sejam aquelas que vêm de fora, sejam aquelas que vêm de dentro. Olha o verso 3: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Oposições são sofrimentos que vêm de fora, para que não vos fadigueis desmaiando em vossa alma. Situações que também nos derrubam por dentro. Quando eu olho para Jesus, eu recebo inspiração, eu recebo força para lutar contra aquilo que vem de fora, contra a minha vida. A oposição de pessoas, a oposição do diabo e a oposição desse mundo contra a minha fé, para que eu não vença a carreira que me foi proposta. Então, olhando para Jesus
Jesus eu sei, Jesus passou por isso. Ele sofreu a oposição de pecadores. Eu sei que também não vai ser diferente comigo. Basta ao servo ser como o seu Senhor. Se chamaram a Jesus de Beelzebul, quanto mais eu e você. O próprio Senhor Jesus disse isso no texto de Mateus capítulo 10. Se me chamaram de diabo, quanto mais vocês, quanto mais nós discípulos do Senhor. Se ele sofreu a tal ponto de ser considerado pior dos piores, que é o próprio Satanás, o que a vida nos reserva, meu filho? O que a vida nos reserva? O sofrimento que o discípulo passa, ele passa porque o seu Senhor passou, e o Senhor Jesus passou por sofrimentos muito maiores do que nós. Quando eu olho para Jesus fixamente, faço analogia com tudo aquilo que o Senhor Jesus passou e o que eu tenho passado, eu recebo então motivação para suportar as oposições de fora e o desânimo de dentro. Diz o texto que se nós não olharmos para Jesus, a gente vai desmaiar, cansar e desanimar, perder a motivação, perder o ânimo, sentar na beira do estrado e deixar o cortejo passar. Vamos embora, porque já não tem mais força para continuar. Quando eu olho para Jesus, eu sou cheio de motivação, porque o Senhor Jesus o tempo todo foi sustentado por Deus, e eu sei que se depender de Deus como Jesus dependeu, eu vou ser sustentado por Ele, e Deus vai me levantar, Deus vai renovar minhas forças como renova a força de uma águia. Deus me sustenta, Deus te sustenta, porque o propósito de Deus é que cada um de nós vença essa corrida, passe essa linha de chegada e possa completar a carreira que o Senhor propôs para cada um de nós. Agora, como aplicar isso à realidade das famílias, principalmente hoje, famílias no século XXI, tão complexas, com tantas dificuldades? Nós sabemos que o propósito de Deus é que toda a família o sirva, que toda a família viva para a sua glória, e que toda a família possa completar essa jornada, não apenas indivíduos, mas a família. Foi assim com os patriarcas. Quando Deus chamou Abraão, ele falou assim: faço contigo a minha aliança, para ser o seu Deus e o seu da sua descendência perpetuamente, no decurso das suas gerações. Quando o Senhor Jesus chamou também os discípulos, o propósito é que as famílias dos discípulos sejam salvas. O apóstolo Paulo disse isso: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Em outras palavras, na maratona da vida, não apenas indivíduos, mas a família é chamada então para vencer e cruzar essa linha de chegada. Como nós podemos entender o propósito de Deus para as nossas famílias? Considera algumas coisas comigo, e eu quero pontuar aqui com vocês, para nós participarmos, receber os nossos oficiais e participarmos da Santa Ceia. Preste atenção, como aplicar isso para a nossa família? A família só prossegue nessa maratona jogando os pesos desnecessários fora, jogando fora pesos desnecessários, como por exemplo, mágoas, inimizades, consumismo, descontrole financeiro, apego às coisas desse mundo, falta de compromisso com a família, falta de compromisso com Deus. São pesos que atrapalham a caminhada familiar, são pesos que enroscam e embaraçam o percurso da caminhada da família. Nós sabemos desses pesos que nós carregamos. Eu aconselho casais, eu aconselho famílias, e de vez em quando um desses pesos é jogado sobre a mesa, diante de tudo e de todos, e abertamente são ditos então: olha, nós passamos por essa e essa situação, porque você é descontrolado financeiramente. Nós sabemos que todos nós somos sujeitos a contrair dívidas por alguma ocasião, alguma circunstância que fugiu ao controle. Eu lembro de um irmão lá em Martins Soares, que a esposa ficou doente, ele entrou numa dívida, não sei se até hoje ele já pagou essa dívida, sei que a dívida ficou enorme. Mas o descontrole financeiro é diferente. É quando a pessoa intencionalmente então promove esse tipo de peso familiar. Como que a família vai continuar carregando esse peso? Aí vem os desgastes, aí vem as discussões, a perda de sono, as brigas entre marido e mulher, o clima tenso dentro de casa, porque as dívidas tiram a paz da família. Mágoas, ódio, ressentimentos
são pesos que sobrecarregam a caminhada familiar. Se nós não tratarmos essas coisas, isso vai embaraçar os nossos passos, e a nossa família não vai cruzar essa linha de chegada. Quantas famílias ficaram pela metade? Daqui a pouquinho eu vou falar algo que nós hoje nos provocou, Mariana e eu, assim, um desgaste, não é a palavra mais certa, mas ficou assim, queixo caído, decepcionados. Mas tudo começou com esses pesos de desgastes, pesos de situações não resolvidas, de perdão não dado, de conversas não conversadas, onde foi acumulando peso. A família chegou ao fim com 3 anos de percurso. Não glorificou o Senhor, jamais glorificará o Senhor. Se esses pesos não forem jogados fora, as famílias vão ficar sobrecarregadas, e assim vão passar muitas dificuldades de continuar o percurso que o Senhor chama a família. Não apenas indivíduos, mas a família, para cruzar essa linha de chegada. Vencer, glorificar o Senhor, tomar posse de vida eterna. Outra lição: nenhuma família será vitoriosa em seus propósitos cedendo ao pecado. Pelo contrário, o pecado só trará derrotas que atrasarão e poderão impedir a maratona familiar. Preste atenção no que eu queria compartilhar. Nós sabemos de situações familiares que já não é mais um piso que a pessoa está trazendo para dentro de casa. Já é pecado que a pessoa já está colocando dentro de casa. Se vocês olharem, por exemplo, o texto fala de a gente considerar os grandes homens e mulheres de Deus no Antigo Testamento, mas também aprendemos com os erros desses homens. Acã foi um desses que trouxe derrota para a sua família inteira, quando ele foi lá num despojo de guerra, tomou produtos da Babilônia, enterrou no fundo da sua tenda. Aquilo desagradou o Senhor, e aquela família sofreu a disciplina de Deus. O pecado não compensa, nunca vai compensar, e o pecado arma um laço para destruir não apenas a sua vida, mas destruir a sua família. Então nós sabemos que nós temos certo percurso para que o pecado consiga destruir. Às vezes o percurso é curto demais, às vezes o percurso é muito longo, mas se não for tratado o pecado no seio da família, e nós sabemos de situações de famílias que acobertam pecados, conscientemente acobertando pecados não resolvidos, que precisam ser resolvidos, esse pecado vai destruir essa família. Diz o texto: nós temos que desembaraçar do peso e desembaraçar do pecado, senão ninguém vai continuar nessa caminhada e vai ser vitorioso, principalmente com a sua família. Então nós temos que colocar nosso coração diante de Deus e dizer o seguinte: Senhor, em nome de Jesus, trata o meu coração. Eu não posso, não quero, e de forma alguma quero ser instrumento para que o pecado destrua a minha família. Quantas pessoas, famílias inteiras destruídas, marcadas por causa do pecado que foi trago para dentro de casa. Isso precisa ser tratado, isso precisa ser tirado dentro das nossas famílias. Terceira lição: como aplicar essa realidade desse texto nas nossas famílias? A perseverança é a capacidade que Deus nos concede de suportar pressões sem desistir de caminhar. Nós vimos hoje pela manhã que a palavra perseverança quer dizer andar sob pressão. Se a família não praticar a perseverança, não receberá as vitórias que Deus tem para ela. Portanto, perseverem como casais, perseverem como pais, perseverem como filhos, perseverem como famílias. O que nós vimos hoje pela manhã, que foi algo assim que nos constrangeu o dia inteiro, foi um comentário num grupo que nós fazemos parte, de uma situação que uma pessoa, componente desse grupo de WhatsApp, tinha vivido recentemente um divórcio com sua família. Não pelo bem da pessoa, porque a pessoa tem o direito de recomeçar, já que não teve condições, recomece, faça as suas escolhas, agora tem um jeito de recomeçar a sua vida, não por isso, mas pela reação àquela situação. A conversa era uma conversa tão banalizada, com risadas e com escárnio.
sendo que nós estamos tratando de situações seríssimas, entre pessoas que viveram por um tempo, já não mais vivem um com o outro, mas aqui está sendo tratado de uma forma tão banal, tão assim, desconsiderada, que se tornou até demoníaco os comentários. O que preocupa não é a pessoa querer restaurar a sua vida, prosseguir sua vida, se vai ficar sozinho, se vai casar novamente, não é essa a questão. A pessoa precisa de um amparo, muitas vezes precisa recomeçar, por causa dessas separações traumáticas. A questão é a forma que está sendo lidada, como uma coisa tão banal, como se fosse algo assim simples. Não deu, jogo fora. Se não deu, jogo fora de novo. Se não deu, jogo fora de novo, e assim vai. Não persevero. Sem perseverança, nenhuma família vai receber vitória. Se você não vai perseverar como marido, como mulher, se você não vai perseverar como filho, como pai, desculpa, se você não perseverar como filho, sua família não será vitoriosa. Eu sei de casos que os filhos precisam perseverar com um dos seus pais. E é muito fácil jogar a pessoa no lixeiro. É muito fácil você dizer o seguinte: já que não deu certo, vai embora, fila anda, próximo, por favor. A senha já está sendo chamada. E a pessoa então é descartada, jogada no lixo. Mas não é esse o propósito de Deus para nós. E Deus não é glorificado nisso. Nós somos o povo de Deus, temos aliança com Ele e seguimos a vontade dEle acima de tudo. Jogar as pessoas no lixo, jogar marido no lixo, jogar esposa no lixo, jogar filho no lixo, jogar parentes no lixo é muito fácil. A arte e o chamado de Deus é para que perseveremos em situações como essa e continuemos valorizando a vontade de Deus e o propósito de Deus na nossa vida. Eu só queria compartilhar esse final. Se a família não olhar para Jesus, essa família não vai conseguir jamais. Se o marido não olhar para Jesus e falar assim: eu quero amar minha esposa como Jesus amou a igreja, a próxima que aparecer vai ser a bola da vez. Se a mulher não olhar para o marido e falar assim: quero me submeter-se ao meu esposo, quero ser companheira de missão dele, assim como a igreja se submete a Jesus, o próximo que aparecer vai ser a bola da vez. Às vezes vai trocar pelo mais fácil, mas é o Senhor Jesus que motiva a gente a continuar. Se os filhos não olharem e falar assim: eu quero ser submisso aos meus pais, assim como Jesus foi submisso ao Pai, os filhos então vão se tornar rebeldes, dificílimos no trato, e vão causar grandes problemas na família. Eu fico pensando, se hoje eu fosse, vivesse junto com os meus pais e tivesse a submissão de filho aos pais, a diferença para o filho casado honra, o filho solteiro, além de honra, ele obedece, pai, ele está dentro da casa. Agora a questão toda é: só obedecer pai por quê? Obedecer pai porque Jesus foi obediente ao pai, foi submisso ao pai, basta. Ah, mas meu pai não merece. Basta o exemplo de Jesus. Você tem que saber do seu pai ou da sua mãe se merece ou não merece. Ou a questão é o Senhor Jesus, não é você, nem seus pais. A questão é o Senhor Jesus. Ah, minha esposa não merece o trato de um sacrifício de um marido, porque a minha esposa não retribui nada. Não importa que sua esposa retribui ou não, ou deixe de retribuir. Importa que você olhe para Jesus e faz como Ele. Se a família não tiver Jesus como alvo, eu considero atentamente Jesus, olhar fixamente para o Senhor Jesus, essa família não prossegue, casamento não prossegue, criação de filhos será doentia e vai viver uma derrota muito grande na família. São as lições que a gente precisa trazer para a nossa vida. E nós queremos ser vitoriosos como pessoas, queremos ser vitoriosos como casal e queremos ser vitoriosos como família, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Queremos ser vitoriosos como família. E para que a família seja vitoriosa, Jesus tem que entrar no meio dessa família. Jesus tem que estar no meio de você como marido e mulher. Jesus tem que estar no seu meio como pai que cuida de filho. E Jesus tem que estar no seu meio como filho que honra os seus pais. Se Jesus não tiver, não vai ter sucesso nessa família. Só ler uma frase de Martinho Lutero. Eu queria orar com os nossos, prosseguir aqui com os nossos oficiais, depois nós participarmos da Santa Ceia. Essa frase já falou muito ao meu coração. Quero que você, se você tem condições, anote, depois você pega comigo. Atribuída a essa frase, Martinho Lutero diz o seguinte: se você quiser ficar desapontado, olhe para os outros.
Se você quiser ficar desanimado, olhe para si mesmo. Se você quiser ficar encorajado, olhe para Jesus. Se você quiser ficar desapontado, olhe para os outros. Desanimado, olhe para si mesmo. Mas quiser ficar encorajado, olhe para o Senhor Jesus. Jesus te dá solução, Jesus te dá força, Jesus te capacita. E principalmente, Jesus te dá um novo rumo familiar. E assim nós queremos orar, pedindo ao Senhor para abençoar a nossa vida. Feche seus olhos. Queria que nós tivéssemos esse tempo para nós orarmos individualmente. Vai trazendo essa mensagem para dentro do seu coração. Vai trazendo essa mensagem para dentro da sua alma. Famílias precisam de solução. Solução da família é Jesus. Se o Senhor Jesus não entrar na sua família, não tem solução. Mas se eu melhorar nisso, se eu fizer aquilo outro, vai ser só verniz, que vai dar uma disfarçada, mas a ruína vai continuar derrubando a sua família. Traz o Senhor Jesus para dentro da sua casa. Traz o Senhor Jesus para dentro da sua família. Traz o Senhor Jesus para dentro do seu casamento. Traz o Senhor Jesus para a criação dos seus filhos. Traz o Senhor Jesus no lidados com os seus pais. E assim você vai viver todo o propósito de Deus que Ele tem reservado para a sua vida. E assim o Senhor nos abençoe. E assim o Senhor Jesus seja de fato o centro da nossa vida e da nossa família. Nós começamos o mês da família trazendo o Senhor Jesus, olhando para Jesus, considerando o Senhor Jesus e sabendo que nele eu tenho solução para todos os dilemas que eu enfrento. Em nome de Jesus. Amém.